Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Educação na Mesa. Nesse primeiro episódio, a gente vai conversar sobre o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, Caminhos e Percursos. Meu nome é Eduardo Sisti, sou professor de História do Grupo Etapa e já a gente volta a conversar. E antes da gente começar nosso papo, eu queria fazer um convite para vocês, para seguirem a gente nas redes sociais. Então lá no Instagram, coloca lá etapa.público e também Sistema Etapa. Mesma coisa no YouTube, você encontra a gente. E para essa nossa primeira conversa, nós trouxemos dois convidados especialíssimos. Primeiro, o Peters, que é professor e coordenador de matemática do Grupo Etapa. Olá, Peters. E aí, tudo bom, Eduardo? Joia. E o Rodrigo Mutuca, que é professor de língua portuguesa do Colégio Etapa. Olá, tudo bem? Nosso foco aqui hoje é sobre as disciplinas de matemática e língua portuguesa. É muito nítido, né, que desde o início o SAEB se preocupa muito com essas duas disciplinas, apesar da gente ter já a introdução de ciências humanas, ciências da natureza no 9º ano, linguagens também, mas o foco dessa nossa primeira conversa é em si matemática e língua portuguesa, né? Então o SAEB, ele passou por muitas transformações. Ele ainda está num processo de mudanças. A nossa ideia hoje não é aprofundar exatamente a estrutura da prova, eu gostaria mais de falar sobre essas disciplinas, o que elas buscam avaliar, o que a gente espera dos alunos, né, nessas fases em que o SAEB aplica, né, esses exames. Então eu queria conversar com o Peters primeiro. Peters, quero saber, o que o SAEB busca avaliar dos alunos, o que ele espera que os alunos consigam desenvolver em termos de habilidades, competências, seguindo, né, o documento que o próprio INEP disponibiliza, que é a matriz de referência. É isso aí, Eduardo. Um olá para todos aí que estão ouvindo a gente. Quando a gente pensa em SAEB, essa prova ela não tem a ideia, né, de avaliar todo o conhecimento de matemática, de pensar em tudo que os professores ensinam na sala de aula, não é essa a ideia. O próprio SAEB deixa bem claro que eles querem focar as questões em resolução de problemas. Então eles colocam a seguinte ideia, né, que quando os alunos eles são desafiados, né, colocados em situações desafiadoras, então eles tendem a mostrar mais resultado, né? Na verdade, eles colocam uma frase interessante que é assim, ó: o conhecimento matemático ganha significado quando os alunos têm situações desafiadoras para resolver e trabalham para desenvolver estratégias de resolução. Então isso deixa bem claro para que o SAEB vem, né? Vem para ver se o aluno consegue aplicar o que ele aprendeu em sala de aula em resolução de problema. O que também vai limitar um pouquinho os conteúdos, né? Se você pensar em conteúdos como razão, proporção, porcentagem, conteúdos que estão linkados, né, em análise de gráficos, tabelas, coisas assim, então fica bem mais fácil elaborar uma questão onde você contextualiza aquela situação toda. Agora, tem alguns conteúdos, você vai pensar, sei lá, racionalização de denominadores, provavelmente vai ser difícil aparecer numa provinha do SAEB, porque é difícil você pensar, né, não que seja impossível, né, mas é difícil você pensar numa situação contextualizada envolvendo isso daí, aí não é o foco da prova. Entendi. E quando a gente pensa também em matriz de referência, né, você mencionou que nem tudo é cobrado. E a própria matriz, ela não é sinônimo de grade curricular. Exatamente, né? Exatamente. Uma coisa é o que a gente ensina na sala de aula, a gente tem um programa para cumprir e tal, vários temas, vários tópicos, vários assuntos que eles são até base, né, para você conseguir chegar naqueles mais elaborados em que o aluno vai conseguir resolver problemas com eles. Isso aí, dificilmente você vai encontrar uma questão exatamente sobre isso, né? É mais a ideia de você pensar naqueles tópicos que você consegue aplicar em resolução de problema, aplicar em situações contextualizadas. Legal. E quando você fala de problema, né? A gente vai ter um podcast também sobre metodologias ativas. Legal. Vai convidar o professor Gleidson de Biologia, né, colega nosso, e ele vai falar bastante sobre isso, o quanto todas as disciplinas, basicamente, a gente consegue trabalhar em torno de problemas. Sim. Né, que isso é um start, né, a aprendizagem, talvez envolva melhor o aluno, e é interessante ver, né, como que isso aparece em matemática. As provas, geralmente elaboradas pelo INEP, elas vão nesse foco, né? O Enem para o ensino médio também tem essa mesma característica, né, focado em problemas, o SAEB vem com essa mesma cara, então é uma tendência aí de se esperar isso nas provinhas aí do INEP. Legal.
Rodrigo, e você? O que você tem para contar em relação à língua portuguesa, né? O que o SAEB avalia, qual que é a preocupação em termos de aprendizagem dos alunos? Olha, uma boa notícia para os alunos que já gostam um pouco de matemática e que estão colocando em prática tudo aquilo que o Peters falou é que essa perspectiva de que nós devemos trabalhar com o aluno conteúdos não apenas para que eles memorizem, mas para que eles possam ver como que eu uso essas informações, ou melhor, como que eu transformo essas informações em conhecimento, como que esse conhecimento me ajuda a lidar com uma série de perspectivas que vão me colocar numa situação de problemas. Muitas vezes o aluno vai ter que saber interpretar um texto simples, procurar a ideia central, seria o primeiro passo. Outras vezes ele vai ter que identificar algumas sutilezas semânticas. O fato de eu conseguir identificar uma ideia central no texto, será que garante que eu perceba as intenções daquele texto, uma ironia ou eventualmente uma quebra de expectativa? Quando a gente entende as avaliações desse modo, como uma ótima oportunidade pedagógica para que o aluno possa usar o seu conhecimento e ser desafiado, a gente consegue não tirar o aluno da zona de conforto, mas a gente pode pensar numa outra metáfora, a gente pode expandir a zona de conforto do aluno. E se a gente analisa bem tudo aquilo que a matriz curricular do SAEB nos oferece, a gente consegue pensar nas nossas provas, nas nossas aulas de forma estratégica, para que os alunos não estejam lá apenas fazendo anotações, mas para que eles percebam o quanto aqueles dados, aquelas informações podem se transformar em conhecimentos que podem ser decisivos para as suas vidas. Legal. Bom, dá para perceber que tem algo em comum, né, em matemática e língua portuguesa, né? Vocês dois mencionaram essa capacidade mais analítica, né, de entender discursos, intenções, né, por trás de textos, por parte de problemas matemáticos. Sim, né? E tem uma outra coincidência, que talvez não seja uma mera coincidência, o Peters disse: nem tudo aquilo que a gente trabalha em sala de aula vai cair na prova do SAEB. O que é ótimo. É muito importante que nós, professores, e que nossos alunos entendam que as avaliações, elas não são exatamente a finalidade, elas são uma ferramenta pedagógica. As aulas, elas são muito valiosas porque elas podem preparar o aluno para coisas muito mais abrangentes do que uma prova. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que as provas, as avaliações são menos importantes. Não. A função das avaliações, das provas, é sempre ajudar o aluno a entender melhor como que está o seu desempenho nesse momento didático. Nesse momento, nesse ano, o aluno está lá no nono, ou eventualmente o aluno no ensino médio. Será que aquilo que eu estou aprendendo é o suficiente, é satisfatório? Será que é deficitário? E como que eu faço para resolver essa lacuna? Legal. Eu gosto de pensar a avaliação como um retrato momentâneo da aprendizagem, né? Eu gosto dessa ideia. E é também uma foto, né? É uma foto, né? Momentânea. Ela não vai conseguir medir todas as habilidades, capacidades dos alunos, né? Num longo período. É momentâneo. E também costumo dizer para meus alunos, né? Que nem tudo que ele estuda é passível de ser avaliado. E que uma prova também, ou um exame, não consegue medir tudo que ele tem em termos de aprendizagem, né? Ela tem ali um limite. Eu acho que é interessante do SAEB isso, né? Ele não busca medir, avaliar todos os conhecimentos possíveis de uma grade, né? É um recorte. Isso eu acho que é interessante da gente esclarecer também, né? Para os alunos e professores. E tem alguns assuntos que nem tem como a gente avaliar numa prova, né? Então, vamos supor, a gente fala muito isso em sala de aula com os alunos. Pessoal, tem que treinar a fazer conta de cabeça, então vamos fazer algumas estratégias aqui, né? Você vai fazer uma continha de multiplicação, tenta separar, né? Sei lá, vai multiplicar um número por 12, multiplica por 10, depois por 2, aí você soma. Enfim, alguns truques mentais. Como é que você vai cobrar isso numa prova? Não tem como, né? Então, assim, você explicou, você preparou o aluno, você deu base para ele, e aí na hora que ele tiver que fazer uma questão um pouco mais elaborada, aí ele vai usar aquelas coisas que a gente ensinou em sala de aula, né? E vai juntar tudo aí para poder, enfim, encarar aquele desafio. Legal. Peters, aproveitando, o INEP ele disponibiliza também, né, aquela lista grande de descritores. Isso. São basicamente habilidades, aquilo que o aluno deve desenvolver, né, em cada período que está sendo avaliado. Desses descritores de matemática, né, o material nosso do Etapa, ele cobre esses descritores todos, ou a gente tem que ficar preocupado com algum ponto ali que seja de maior dificuldade? Não, de jeito algum, tá tudo lá, pode ficar tranquilo. O nosso material, assim, ele não foi construído para
para contemplar aqueles escritores. Ele não foi construído em cima dos escritores, mas eles estão ali, né? Então, se você, professor aí, parceiro, né, que estiver dando aula com o nosso material, ele vai perceber que tem muita coisa a mais do que os escritores do SAEB. Então, tem muita coisa que a gente coloca ali que vão além, né, de simplesmente resolver problemas. Mas está tudo lá. Então, o professor pode ficar tranquilo, né? Se ele está dando aula e os alunos estão preocupados com a prova, de repente, então a escola está preocupada com a prova, se o material é adequado, não, tá tudo ali. A gente tem capítulos e capítulos, inclusive, assim, de, vamos resolver problemas, então, com médias, vamos resolver problemas agora que envolvem problemas contando histórias, vamos pensar, tem capítulos para isso, né? Então, não só a gente encontra lá a matéria, o conteúdo, então tem lá o capítulo equação do segundo grau. Rapaz, você vai ter que dar equação do segundo grau ali, vai ficar um monte de aula ali falando daquilo, né? Mas também tem aquele capítulo em resolvendo problemas que recaem em equações de segundo grau. Opa, então isso aí já é mais a cara do SAEB, né? Sim. Mas vai ter os dois ali, com certeza. E muito mais, né? Tudo que tá aí na BNCC, tá? Enfim, então, o material é bem completinho, tem muita coisa, bastante. É legal você comentar da BNCC, né? Porque desde 2009 o SAEB ele vem se adaptando para seguir um pouco a diretriz da BNCC, mas também, né, muitas vezes a gente fica buscando no material, né? Cadê a BNCC nesse capítulo? Mas cadê tá ali, tal habilidade, né? Não tá, assim, descrito minuciosamente, mas tá ali, tá né? Ali, tá ali. E depende muito do nosso trabalho como professor também. Se a gente lê o documento, se a gente está confortável com aquelas habilidades, competências, a gente consegue trabalhar isso em sala de aula, né? O nosso material, eu falo porque eu enfim, participei ativamente da elaboração dele. Ele é um material que foi pensado com bastante carinho para a gente contemplar tudo, né? Então a gente tem a preocupação em o que a gente está ensinando, né? A preocupação em contemplar todos os assuntos da BNCC, a gente tem a preocupação de não sair um pouquinho da nossa essência, né? De colocar aí umas coisinhas a mais que a gente acha que são importantes, né? Então tá tudo ali, é um conjunto feito com bastante carinho, é bem completo o material. Muito bom. Qualquer coisa, então, você é o responsável, é isso? Pode pôr na minha conta. Rodrigo, agora falando de língua portuguesa, né? Na minha cabeça, não sou especialista nessa área, mas é um pouco difícil avaliar língua portuguesa, avaliar a capacidade de leitura, né? E olhando os documentos, parece que o SAEB ele tem uma grande preocupação com isso. Queria saber de você por que essa preocupação, né, muito nítida com capacidade de leitura, ao invés de uma outra habilidade, vamos supor, gramática. Porque quando a gente pensa em língua portuguesa, acho que na mente de muitos, a primeira coisa que vem é nós temos que saber gramática. Análise morfológica, análise sintática. Todas as regras gramaticais, e parece que o SAEB não está preocupado com isso. Queria saber por que a preocupação do SAEB com leitura. Interessante você mencionar a questão da gramática. É muito comum, assim, no meu dia a dia, eu estou em algum lugar, alguém descobre que eu sou professor de português, a primeira coisa que a pessoa diz é, nossa, que vergonha, eu estou falando aqui faz 5, 10 minutos, né, na frente de um professor de português, eu não sei falar português. E o sujeito, obviamente, estava falando em português comigo durante 5, 10 minutos, mas tem alguma coisa que faz aquela pessoa imaginar, isso que eu falo não é exatamente o português, ou não é exatamente o português correto. Eu acredito que isso nasce de uma compreensão um pouco equivocada de gramática. Etimologicamente, gramática seria a arte da palavra. E no nosso material didático, a gente entende que a melhor forma de fazer o aluno entender como que a palavra pode ser um elemento de arte, artifício, algo que ele pode pegar e construir, algo que pode servir para as intenções do aluno, é por meio da escrita, também por meio da leitura. Como que outras pessoas se expressaram tão bem em determinado assunto para tentar desenvolver determinada ideia. A leitura vai me dar uma ótima oportunidade de ver na prática como que a gramática pode ser algo valioso. E isso não significa necessariamente fazer todas aquelas análises complexas, que podem sim ser muito úteis para que algum aluno consiga ver melhor. Então isso acontece assim por causa disso? Para dar um exemplo mais claro, um exemplo assim mais nítido. Muitas vezes o professor está ensinando em sala de aula complementos nominais. Aí o aluno pergunta, complemento nominal, para que serve isso? Vamos pensar numa frase assim, né? Joana é fiel. Joana é uma mulher fiel. Você tem ali uma frase que aparentemente tem sentido completo. Ótimo. Então, o texto do aluno começa justamente com essa frase. Joana é uma mulher fiel. Aí ele começa a contar a história dela,
que além de ser fiel, ela era uma pessoa muito dedicada, fazia faculdade, etc, etc, etc. Ela conheceu um rapaz na faculdade, se casou com ele, e depois de alguns meses o encanto começou a acabar. E ele começou a dizer que ela não precisava mais terminar a faculdade, ela não precisava trabalhar, ele ia tomar conta dela, só que tinha alguma coisa incomodando a Joana. Aí lá no final da história a gente descobre que a Joana, ela se separa, e o marido fica muito bravo, emite vários palavrões, a xinga de tudo quanto é nome. Afinal de contas, ela não era fiel e o texto pode terminar justamente assim. Desde o início sabíamos que Joana era uma mulher fiel. Fiel a seus princípios, a si mesma. Permanecer naquele casamento seria uma traição a tudo aquilo que era mais valioso a ela. Então aquela frase que aparentemente tem sentido pleno, Joana é fiel, opa, um bom leitor sabe. Tá faltando alguma coisa. Um complemento. Às vezes isso está subentendido, né? Quando alguém diz, eu sou fiel a você, sou fiel à nossa amizade, sou fiel ao nosso casamento, sou fiel, sei lá, a Deus, a um determinado princípio ideológico. Bom, falta um complemento que não necessariamente vai aparecer em todas as frases. Esse eu acho que é um ótimo exemplo de como que a gramática pode ajudar o aluno a escrever melhor, a ler melhor. Então, em boas provas, em bons materiais, a gente não vê a gramática isolada. Em alguns momentos, ela pode até ser trabalhada, ser desenvolvida de uma forma assim, aparentemente pura, para que o aluno possa aplicá-la, possa usá-la para escrever melhor e ler melhor. Além disso, você me fez uma outra pergunta, assim, que é bastante capciosa, né? Como avaliar algo tão complexo e subjetivo como a capacidade de leitura? E eu estou pensando assim no texto básico. Às vezes o aluno precisa ler um texto e saber identificar. Esse texto, ele está falando com quais conhecimentos que eu já estudei antes. Esse texto, ele é um texto imparcial, neutro, é um texto jornalístico, portanto, necessariamente é imparcial, necessariamente é neutro. Não é bem assim, não. Isso daí na teoria faz sentido, mas na prática a gente começa a ver que pode ter algum olhar ali contaminando o texto. O aluno tem que pegar e aprender a identificar a ideia central, a ver as intencionalidades de um texto, até mesmo a perceber se esses argumentos são bons ou não, eu concordo ou não concordo com essas ideias. Se eventualmente a gente pensasse, o aluno tem que ser capaz de ler algo muito sutil. Eu vou mencionar a epígrafe do Grande Sertão Veredas, que é o diabo na rua, no meio do redemoinho. Tem uma lenda, né, provavelmente uma anedota, que diz que o tradutor do Guimarães Rosa para o inglês, quando ele olhou essa frase, ele desistiu de traduzir o livro. Ele olhou para essa frase e pensou, não, é impossível. Em sala de aula eu brinco com meus alunos, qual que é a dificuldade? Vamos tentar traduzir palavra por palavra? E eles conseguem. O diabo na rua, no meio do redemoinho. Aí, de repente, eu pergunto, o que pode ter impedido o tradutor de verter essa frase para o inglês? E a grande sacada é que se o diabo está na rua, no meio do redemoinho, o diabo está em toda parte. O diabo, ele parece ser algo invisível, mas ele está lá. A presença dele é sutil. É tão sutil que a palavra diabo, ou um sinônimo da palavra diabo, aparece dentro de redemoinho. O demo, em redemoinho, mostra ali a presença do diabo. E para que o aluno chegue a esse nível de interpretação, que é algo bastante plausível, a gente precisa caminhar. E para chegar lá, é muito importante que uma avaliação saiba identificar quais são os níveis. E uma boa prova, uma boa avaliação faz isso. Não dá, talvez, para a gente pegar e analisar um nível de leitura muito sofisticado ou muito subjetivo, mas não vamos pensar de uma forma binária. Entre o não leitor e o leitor hiper especialista, há vários níveis, e cada um de nós é especialista num nível, num determinado tipo de texto, e é leigo em outros textos. Se eventualmente eu estou lendo um livro de exatas, eu posso ser facilmente enganado. O Peters, olhando para aquilo ali, ele percebe, poxa, isso aqui é um engodo, né? Isso aqui não faz sentido algum, na minha ingenuidade. E olha só que bacana. Se cada um de nós tem um nível de leitura diferente, é muito bom quando o material didático traz textos, não só de literatura, mas textos que dialogam com exatas, com ciências, com filosofia,
Quando a gente faz isso, o aluno que supostamente não gosta de português porque ele pensa, eu não gosto de poesia, ele pode começar a gostar de linguagem a partir do seu interesse em outras disciplinas. Eu acho que isso é uma oportunidade muito grande. Eu estou falando bastante de oportunidade porque muitas vezes a gente pode olhar para a prova e pensar, droga, eu vou ter que estudar para essa prova. Droga, eu vou ter que preparar meu aluno para essa prova. Se a gente entender as avaliações como uma ferramenta pedagógica, tudo isso se torna um ótimo ponto de partida para os nossos estudos e aprendizados. Legal. Eu vou aproveitar essa última ideia que você Bonito colocou. Ficou bonito, né? Eu gostei. Obrigado. Ele tem esses momentos, assim. Vou aproveitar essa última ideia que você colocou sobre o quão desejável é uma preparação para o SAEB. Né? Se é possível fazer isso. Peters, você consegue responder essa? É desejável e é possível uma preparação específica para o SAEB? Rapaz, eu imagino que as escolas tenham essa preocupação, né? Sim. Porque o SAEB, ele mede, né, o nível da escola, ele mede como está o aprendizado dos nossos alunos e tal. Então, é uma preocupação que deve existir na escola, né? Poxa, eu quero que os meus alunos tenham um bom resultado no SAEB. E aí, vamos pensar então em mudar, né, o jeito com que os professores ensinam, vamos pensar aqui numa didática toda direcionada para o SAEB. Eu acho que não é bem assim, acho que esse não é o caminho. Como eu falei, né, a prova do SAEB tem questões mais contextualizadas, questões onde o aluno é colocado numa situação em que ele tem que resolver um problema, né, falando da parte de matemática. E quando a gente tem boas aulas, quando a gente tem um material forte que é o nosso, quando a gente tem os professores comprometidos aí em passar todo o conteúdo para os alunos, essa ideia do aluno conseguir resolver problemas, isso vem de brinde. Então, assim, quando você tem uma boa preparação, com certeza o aluno vai conseguir resolver esses problemas. Com certeza ele vai conseguir lidar com situações contextualizadas. Então, embora eu entenda a preocupação, até uma certa ansiedade que possa acontecer por parte da escola, dos professores, até mesmo dos alunos, não é necessário algo específico, uma preparação específica. A gente indo na sala de aula lá todo dia, fazendo o nosso trabalho direitinho, com bastante carinho e dedicação, explicando direito aí para os nossos alunos, no meu caso aqui, a matemática que ele precisa saber como base, a matemática do dia a dia, resolvendo problemas, resolvendo questões com os nossos alunos, que é o que a gente mais faz, né? Matemática tem a parte teórica, mas a gente aprende muito mais fazendo exercício. Sim. Não só os alunos, mas o aluno com o professor, né? O professor fazendo exercício, o aluno aprende muito, uma fonte muito grande ali de conhecimento, de riqueza no preparo dos nossos alunos. Então, eu não vejo essa necessidade. Eu entendo a preocupação, eu entendo que a escola tem, assim, essa vontade de ter um bom resultado, mas eu acho que isso é fruto de um bom trabalho dia a dia. Isso é fruto dos nossos professores se dedicarem, dos nossos alunos se dedicarem também, né? Do professor dar aquela aula carismática, de trazer o aluno para a sala de aula, de colocar algumas situações ali com a experiência do professor, né? Tentar pegar aquele tema e colocar dentro de um contexto interessante, trazer um pouquinho o aluno para a sala de aula. Acho que tudo isso aí, um grãozinho cada dia, no final aí vai dar tudo certo, os alunos vão ter um bom rendimento com certeza. A preocupação das escolas, municípios, ela é legítima, né? Ninguém vai dizer que o SAEB não é importante, até mesmo porque os resultados servem de base para o IDEB, né? Então é, de fato, muito relevante para a gente ter essa medida mais generalizada, né? Mas também eu concordo com você quando a gente fala sobre esse direcionamento, né? Até para as provas nossas regulares eu tenho esse cuidado de não ficar falando, pessoal, presta atenção porque isso vai cair na prova. Porque senão você desmerece todo o restante da sua aula, né? Só aquilo é importante. Então, por isso que ele tem que prestar atenção na aula? Não, porque vai cair na prova? Porque vai cair na prova. Não, acho que não. A gente acaba ampliando aquela ansiedade, né? Aquela sobrevalorização da nota. O Lucchesi até fala, né? Sobre a tal da fetichização da nota. Esse é um termo bem famoso do livro dele, né? Sobre avaliação da aprendizagem. E eu acho que é mais ou menos nessa linha mesmo, né? Do SAEB a gente pode pensar como um retrato momentâneo, né? Eu acho muito oportuno isso daí que você está falando, até porque é bastante comum, né, os alunos perguntarem para mim, professor, vai ter revisão para a prova? E eu digo, toda aula minha é revisão e aprofundamento de conhecimentos que você já tem. Portanto, toda aula minha está te preparando para a prova, e não só para a prova. Normalmente, quando o aluno ouve isso, alguns ficam decepcionados.
droga. Outros percebem, poxa, que bom, já que eu estou prestando atenção na aula, já que eu estou estudando para as aulas regularmente, de agora até o dia da prova, vamos supor que a prova vai acontecer daqui a 3 dias. Tem pouca coisa para olhar. Eu já venho olhando isso há muito tempo. Eu imagino, né, que em matemática é bem assim mesmo. O aluno que está lá fazendo exercício, fazendo tarefa, a chance de ele ser surpreendido negativamente na prova deve ser muito pequena. É um trabalho mais de longo prazo, né? Inclusive aquele estudo de véspera, a gente fala muito sobre isso nas nossas aulas, né? Nossas ações pelo sistema. É um estudo de véspera que não surte um grande resultado, né? Fica preso naquela memória de curta duração. Você faz uma cola mental, né? Você cola aquele conhecimento, você varou a noite estudando aquilo, no dia da prova você faz, 2 dias depois você não mais nada. Descarta, né? Você praticamente fez um post-it no seu cérebro e depois jogou ele fora. Uma estratégia que eu gosto de falar para os alunos é, pega uma prova do ano passado, uma prova em que você tirou 5, por exemplo. Tenta fazer agora. Conseguiu fazer? Quanto você tiraria? 8, 9? Você aprendeu. Não no dia da prova, você aprendeu depois, mas você aprendeu, isso é bom. Às vezes a gente fica triste, né? Poxa, a nota tá baixa, mas você aprendeu aquilo. Agora, pega uma prova do ano passado em que você tirou 10. Quanto você tiraria agora? Nossa, eu não sei mais fazer nada. Você estudou errado, você não aprendeu. Né? Então, às vezes, né, o fetiche pela nota faz com que o aluno cometa algumas distorções no seu aprendizado. Sim, pode ser um retrato não tão fiel à aprendizagem, né? Tem ali alguns modos de manipular, né, o resultado, e você mascara de fato, né, a aprendizagem. Quantas vezes o fato de você não ter ido tão bem te motiva para você ir atrás daquele conteúdo e estudar e aprender aquilo? Eu já passei por isso algumas vezes, acho que todo mundo aqui já passou por isso. Né? A faculdade, então, nossa, às vezes não fui tão bem numa prova, olhava, nossa, não, eu vou atrás, que eu vou aprender agora, eu aprendo isso aqui. Sim, é normal, motivador, né? Motivador, sem dúvida. Essa é a motivação externa, né? E a gente fala muito sobre isso também, motivação intrínseca, extrínseca. A extrínseca, que ela vem de fora, pode ser também um SAEB, né? Então, tudo bem que a gente não deve ficar o tempo todo indicando a importância dele, vai cair na prova, né? Isso aqui de matemática, esse de escritor, mas enfim, a gente não deve também desmerecer, né? E, Rodrigo, falando sobre o SAEB, tem muita gente que discute se é uma avaliação, se é um exame, acho que a gente não vai entrar tanto nesse mérito, mas eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a importância de ter uma avaliação externa, né? Uma avaliação em larga escala dos alunos da formação básica. Sim. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui uma citação de um texto que eu peguei lá no INEP. Aqui diz, né? O sistema de avaliação da educação básica, o SAEB, é formado por um conjunto de avaliações externas em larga escala. Primeiro, qual que é a importância de ter uma avaliação externa em larga escala? Às vezes pode acontecer de, lá na minha escola, eu estar trabalhando com os meus alunos e eu estou muito otimista porque eles têm uma nota muito alta. Agora, quando eu tenho a oportunidade de verificar como que está o aprendizado do meu aluno, se eu comparar a nota, o desempenho dele com outros alunos que fizeram exatamente a mesma prova, eu posso chegar à conclusão de que, opa, que bom, ele está melhor do que eu imaginava, ou, que estranho, ele parece estar um pouco defasado. Então, uma avaliação em larga escala, ela me ajuda a olhar para os alunos além daquele contexto específico. Esse contexto específico ele é muito importante, porque ali na minha prova, no meu dia a dia, nas minhas aulas, principalmente, até mais do que nas provas, talvez, eu consigo ver detalhes que uma prova em larga escala nem sempre me entrega. Também está escrito aqui que elas devem ser realizadas periodicamente, concordo. A melhor prova que a gente consiga fazer, se a gente não dialogar com ela depois, ela terá sido infrutífera. Se perde, né? Se perde. Eu acho muito bacana quando a gente pensa em algumas dicas de neurociência para o nosso aprendizado. Tem um livro chamado É Assim que Aprendemos, de um escritor francês chamado Stanislas Dehaene. Não sei pronunciar o nome dele, peço desculpas. Rodrigo. Né? Rodrigo, eu não acredito. Acontece, né? O francês não tá impecável. Escrito por um escritor chamado S.D., ele menciona, e eu vou fazer uma paráfrase, que 4 pontos importantíssimos para o aprendizado do aluno em médio e longo prazo é prestar atenção, o engajamento, o feedback que ele recebe de nós professores por meio das provas ou durante as próprias aulas e a continuidade no processo. Se o processo, primeiro, não tiver um feedback, ou melhor, vamos pensar o seguinte, se o aluno fizer a prova de qualquer jeito, a prova não servirá para nada. Então ele precisa
ler a prova com atenção, ele precisa se dedicar, ele precisa acreditar que aquilo ali vai ser importante para ele. Depois ele precisa receber um feedback de qualidade. E se isso acontece continuamente, nós temos um contexto muito, mas muito valioso para alunos e professores. Legal. E pensando também nas mudanças que o SAEB promoveu, né? O SAEB tem mais de 30 anos, a proposta é que seja realmente uma avaliação periódica, né? Antes era só para algumas séries e a proposta agora é expandir isso para que a gente tenha talvez um retrato mais fiel, né, da aprendizagem dos nossos alunos. Bom, estamos chegando ao fim, Brasil, né? Exatamente. Bom, a gente está chegando ao fim, daria para ficar muito mais tempo aqui conversando, né? Mas nós temos aí também um prazo. Gostaria de agradecer muito ao professor Rodrigo Mutuca, ao professor Peters. Obrigado, Eduardo. Valeu Muito obrigado. pela conversa, pelas informações. E queria lembrar vocês também que estão aí ouvindo, assistindo a gente, né? Para seguir nas redes sociais, mais uma vez. Então, vai lá no Instagram, etapa.publico e também Sistema Etapa. Segue a gente, aquelas coisas todas, né? Dá o joinha, sininho, tudo. Então, segue a gente lá. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Muito obrigado e até a próxima.